Olá pessoal da turma R, e dando continuidade à nossa disciplina de farmacologia, nós vamos falar da classificação dos medicamentos, principalmente no que tange a cada grupo de medicamento relacionado à ação específica em um sistema orgânico. Por último, na aula da próxima semana, eu vou me dedicar essa aula para a gente falar de dois grupos de medicamentos muito importantes no nosso trabalho em si, da enfermagem como um todo, que é o grupo dos medicamentos antibióticos. Então, por fim, nós vamos falar dos antibióticos e dos anti-inflamatórios. Então, esses dois grupos de medicamentos nós não iremos falar nessa aula de hoje, mas eu irei abordá-los na nossa última aula para fechar o ciclo e entendimento da ação de cada medicamento relacionado aos sistemas em específico. Mas antes de nós começarmos a falar dos grupos de medicamentos em si, vamos falar inicialmente dessas duas palavras, às quais eu sempre me referencio em aula, e mais uma vez vamos recordar o significado de cada uma delas aqui. Então, o alunado faz muita confusão em o que é inflamação e o que é infecção, ou vice-versa. Vamos partir do seguinte princípio. Para ter uma infecção, eu preciso de parasitas. Geralmente esses parasitas nós estamos acostumados a se referenciar às bactérias, certo? Então, mas eu também posso ter vírus, protozoários, e etc. E esse processo, a presença desses parasitas no organismo, desencadeia um processo infeccioso. Então, qual a definição de infecção? É a presença de parasitas no organismo. Então, parasitas no organismo, eu tenho aí um processo infeccioso. E o que seria o processo inflamatório? O processo inflamatório ele é definido como um sinal que o organismo mostra dizendo que determinada coisa não está funcionando de modo adequado. Onde esse sinal ele tem 4 nuances: dor, rubor, edema e perda da função. Não esquecendo que essa perda da função ela não é uma perda definitiva, ela é uma perda momentânea. Então, assim, diferenciando os dois, infecção, eu preciso de parasitas em parte do organismo. E esse processo infeccioso, ele vai desencadear um processo inflamatório, onde eu vou ter a presença desses seguintes sinais aqui característicos, certo? Onde eu teria a presença desses seguintes sinais aqui característicos. Então, assim, aquela máxima de que toda infecção desencadeia uma inflamação, ela é verdadeira. Mas nem toda infecção ela é desencadeada por um processo inflamatório. Porque se nós observarmos aqui os sinais característicos da inflamação, eu vou ter dor, rubor, edema e perda momentânea da função. E aqui a gente aproveita para acrescentar o aumento da temperatura local, vamos colocar como calor, certo? Porque o local que está com processo inflamatório, ele fica momentaneamente também com a temperatura elevada. Então, esses sinais característicos, eles não vão me dizer que de certeza o organismo está com um processo infeccioso, porque eu posso ter processo inflamatório ocasionado por traumas, certo? Como, por exemplo, uma pancada. Uma pancada, ela vai naquele exato momento terminar um processo inflamatório, mas não quer dizer que ali esteja ocorrendo um processo infeccioso. Bom, feita essa pequena recordação do que é infecção e inflamação, vamos falar dos grupos medicamentosos em si. Vamos dar início aqui pelos antimicóticos. Então, os antimicóticos, como o próprio nome já diz, né, são medicamentos que eu vou usar contra micoses, organismos que vão desencadear micose no corpo humano. Então, esses antimicóticos, geralmente, eles são também chamados de antifúngicos. Eu vou usar medicamentos contra fungos, porque a maioria das micoses elas são desencadeadas por fungos. Então, vamos ver essas características. Combate a infecção causadas por fungos. Previne ou inibe a proliferação dos fungos ou
causa sua destruição. Dizendo melhor, é um grande agente que previne o aumento de células de fungo, até mesmo destruindo. Os medicamentos antimicóticos, em gerais, eles vão prevenir, como também tratar, a presença de fungo no nosso organismo, visto que a presença de fungo no nosso organismo é muito comum, certo? Desde o nascimento, em todas as fases da vida, até a idade adulta, elas são muito comuns, as infecções causadas por fungo. Então, assim, os agentes antifúngicos, classificados em várias categorias, como antifúngicos sistêmicos, aqueles que vão ser usados por via oral, onde aí nós temos o cetoconazol, o fluconazol, e os agentes antifúngicos de uso local, certo? De uso cutâneo. Então, assim, todo agente antimicótico que eu vou usar para tratamento de fungo, seja de fungo local, como exemplo aqui o pano branco, certo? Então, o pano branco é o nome de um problema causado, onde o agente causador é um fungo chamado de pitiríase. Vamos usar medicamentos antifúngicos de uso sistêmico, onde esses medicamentos vão sofrer todo o processo de digestão, absorção, biotransformação, passar pela corrente sanguínea e chegar então à região onde ele vai agir em cima desse determinado fungo. E aqui nós temos como exemplo, né, cetoconazol, nós temos o fluconazol e etc. Medicamentos antivirais, como o nome já diz, né, são medicamentos que vão agir contra vírus, ou vírus de RNA ou vírus de DNA. Vamos já especificar isso mais à frente. Então, assim, eles combatem ou controlam doenças virais, sejam essas doenças virais locais ou doenças virais sistêmicas. Atuam em eventos específicos de replicação viral, inibindo a síntese do ácido nucleico do vírus ou das proteínas do vírus, dado que eles utilizam a maquinaria genética celular para sua reprodução. A maioria dos antivirais disponíveis atualmente são para lidar com o vírus do HIV, o vírus do herpes, o vírus da hepatite B e C e a influenza A e B. Então vamos explicar algumas coisas aqui, pessoal. O que esse slide diz isso bem aqui, ó, relacionado a utilizar a maquinaria celular? Porque é o seguinte, biologicamente, os vírus, eles não são seres vivos. Vírus é não ser vivo. Porque, biologicamente, eles não têm a principal característica que um ser vivo tem, que é ser formado pelas células. Eles não têm a estrutura celular. Então, esses vírus, por eles não serem considerados seres vivos, para fazer o seu processo de reprodução, eles precisam estar no interior de uma célula, certo? Então, assim, o vírus ele só consegue se reproduzir se ele entrar no interior de uma célula de outro ser vivo. Ele entra um vírus, esse vírus utiliza a maquinaria da célula, o DNA da célula, se reproduz e gera outros vírus, mata as células e de lá ele sai. É o que acontece com todos os vírus, principalmente os vírus que são de RNA, que são vírus que têm a capacidade muito grande de sofrer mutação, certo? Como ele exemplifica aqui, né? O vírus do HIV, o vírus do herpes, a hepatite B e C e outros demais. Então, todos os antirretrovirais, eles vão agir em cima de algumas estruturas que o vírus se utiliza para se reproduzir. E esse antiviral só vai ter sucesso se ele conseguir quebrar esse ciclo de reprodução do vírus. Quando ele não consegue, o antiviral não tem sucesso e aí é ineficaz. E como exemplo de antiviral, nós temos aqui o aciclovir, certo? O valaciclovir. São antirretrovirais que são utilizados para herpes também, certo? E uma série de outros utilizados especificamente para cada um tipo de vírus. Antiparasitários. Então, os antiparasitários são medicamentos que eu vou usar para combater parasitas, certo? O termo parasita, que a gente usa lá em parasitologia, ele é muito genérico. Parasita é todo e qualquer ser vivo que faz parasitismo de outro organismo, né? Mas nós aqui especificamente, nós vamos nos relacionar a dois grupos de parasitas, certo? Que são os eumintos e os protozoários. Então aqui os antiparasitários,
São medicamentos que combatem ou controlam doenças parasitárias, também chamada de verminose na espécie humana, que possui duas subcategorias, os antihelmínticos e os antiprotozoários. Vamos considerar aqui helmíntico como exemplo aqui os vermes que têm estruturas cilíndricas. Vamos aqui nos referenciar à lombriga, certo? E os antiprotozoários, os vermes que são os protozoários em gerais, que são causadores de problemas intestinais ou problemas relacionados ao sistema reprodutor e etc. Então aqui, como a quantidade é muito grande e vasta, nós vamos falar de alguns, certo? Que são conhecidos, nós conhecemos popularmente e talvez outros não. Então o albendazol. O albendazol ele é um medicamento muito conhecido, ele tem uma eficácia muito grande contra a Taenia sólio, né, que é a parasita que é transmitida através do consumo de carne de suína, quando não cozida adequadamente, certo? Mas também o albendazol ele age contra outras verminoses também. Ele tem um espectro de ação muito grande, certo? Mebendazol. Mebendazol, vou usar mebendazol para parasitas tropicais, principalmente o Ascaris lombricoide, né, como é referência lá a lombriga. O tiabendazol é um antiparasitário que ele pode ser usado tanto de forma sistêmica como de forma local. E de forma local, ele é o primeiro, certo, antiparasitário de escolha para infecção provocada por larvas migrans, certo? A famosa verme de cachorro. Famosa verme de cachorro, certo? Que a característica principal dela é o aparecimento de pequenas estruturas embaixo da pele que parecem túneis. E também é usada para infecção por triquina, que é outro verme, outro parasita de pele. Então aqui outro antiparasitário, o lindamo, que é usado tanto para o piolho pediculus púbico, que é o piolho do couro cabeludo, como o pediculus púbico, que é o piolho do couro cabeludo, como pedículos humanos, e as permetrinas em gerais, que também são utilizadas para as escabiosas em gerais. Antihistamínicos. Os antihistamínicos, eles são popularmente conhecidos como medicação também antialérgica. Porque essa histamina, nós vamos ver, ela é uma substância produzida pelo organismo, quando esse organismo tem contato com alguma substância que desencadeia essa resposta. Então, vamos lá no entendimento. Então, a histamina é um aminoácido encontrado em muitos tecidos. Quando o organismo entra em contato com uma substância tóxica qualquer, ocorre uma resposta tecidual e acredita-se que essa resposta libera essa substância aqui chamada de histamina. E essa histamina é que vai dar todos os sinais e característicos de uma reação alérgica. Ou seja, aquela situação, como o exemplo aqui, você está varrendo a sua casa e você tem contato com poeira, você começa a espirrar. Esse espirro e essa coriza e o vermelhidão do nariz está relacionado à presença dessa reação alérgica aqui, porque o seu organismo liberou essa substância chamada de histamina localmente. E o que fez com que isso fosse liberado? A presença das partículas de poeira, de ácaro na poeira lá, seja lá o que for, que fez com que o seu organismo tivesse essa reação. Então, assim, como essa reação, ela de modo exacerbada, ela traz um prejuízo para o organismo, como por exemplo, se o indivíduo tiver uma reação alérgica, a picada de abelha, de algum inseto, e essa reação alérgica foi tão severa que ele vier a ter falta de ar, vier a ter a presença do edema de glote, ele pode morrer por não respirar. Então, por isso que toda reação alérgica ela é importante e que foi desenvolvido esses medicamentos chamados de antihistamínicos. Então, os antihistamínicos, em geral, eles inibem a presença da histamina e, consequentemente, também as condições da reação alérgica. E tem uma série de antihistamínicos que a gente conhece, né? Vocês conhecem muito bem essa medicação aqui chamada de Histamin. Então, o Histamin é a substância dexclofeniramina. Tem os corticosteroides também, como a cortisona, que também é um antihistamínico. A própria dexametasona também é um antihistamínico.
Então, todos eles são usados para combater uma reação alérgica, e principalmente quando essa reação alérgica é exacerbada. Antitussígeno e expectorante. Então, os antitussígenos e expectorantes são um grupo de medicamentos que são utilizados para combater a tosse, né? Tussígeno e expectorante, ou seja, para eliminar o muco que apresenta-se quando o indivíduo está com algum processo infeccioso ou um processo inflamatório na árvore brônquica, e para eliminar esse muco que é produzido de forma excessiva. Então, os antitussígenos são utilizados para alívio da tosse, quando essa tosse é persistente. Eles podem estar associados a expectorante, que fazem com que o muco presente na árvore brônquica fique mais liquefeito e venha a ser eliminado com maior facilidade. Então, assim, o que faz com que ocorra a produção desse muco na árvore brônquica? Geralmente a presença de algum processo infeccioso, certo? O indivíduo está com irritação ou gripado mesmo, a presença desses micro-organismos faz com que o organismo desencadeie uma reação, e essa reação desencadeia mais ainda a produção desse muco aqui. Quando esse muco está muito espesso, ele não consegue eliminar. Então, por isso que tem que ser usado um antitussígeno e um expectorante. E esses antitussígenos nunca devem ser utilizados em caso de expectoração útil. Se o indivíduo está com expectoração útil, não há aconselhamento de utilizar esses expectorantes, como a expulsão do pus causado pelas infecções bacterianas no pulmão ou por uma pneumonia. São mais eficazes na tosse seca, certo? Não devem ser usados em infecções bacterianas. E os que a gente mais conhece, né, os mais conhecidos da população em geral, os antitussígenos, é o Ambroxol, iodeto de potássio, certo? E os outros antitussígenos, que geralmente eles vêm associados a várias substâncias em gerais que têm nome fantasias diversos. Agora nós vamos falar dos cardiotônicos ou inotrópicos. Então, assim, esse grupo de medicamento é um grupo de medicamento onde eles vão ter a principal característica de fazer um aumento da contratilidade da musculatura do coração. Alguns pacientes desenvolvem problemas, né, como a insuficiência cardíaca congestiva. Vocês lembram lá da disciplina de assistência, nós falamos de insuficiência cardíaca congestiva, que está relacionada a uma deficiência no funcionamento da própria estrutura do músculo cardíaco, ou relacionada a problema nas válvulas cardíacas, ou relacionada a problema de condução dos impulsos cardíacos, do nosso sino atrial para o átrio ventricular, do átrio ventricular para o septo interatrial e aí sucessivamente. E então o paciente desenvolve essa insuficiência. Para que esse paciente não venha a falecer momentaneamente, esse grupo de medicamento eles fazem com que o coração seja estimulado e reestimulado diariamente para continuar realizando a sua capacidade de bombeamento do sangue. Então, os cardiotônicos aumentam a contratilidade do músculo cardíaco, tem a capacidade de aumentar a força de contração do coração, né, da própria fibra miocárdica, porque eles vão interferir no sistema elétrico de condução do impulso pelo coração e no tempo de condução do impulso atrioventricular. Um dos cardiotônicos mais conhecidos é a digoxina, né? E os pacientes usam digoxina geralmente quando eles desenvolvem uma insuficiência cardíaca congestiva ventricular. Antihipertensivo. Então, assim, vocês viram que o assunto relacionado a problema cardíaco, ele está os medicamentos estão tanto relacionados aos medicamentos que agem diretamente no músculo cardíaco, como aqueles que vão agir indiretamente, como relacionado à pressão arterial e à viscosidade sanguínea. Então, os antihipertensivos, o próprio nome já diz, né, são medicamentos usados para a pressão arterial elevada, a pressão arterial alta. E o que desencadeia a pressão alta? Aí tem uma série de fatores que a gente viu lá em assistência clínica e na disciplina de fundamento também, os problemas que vão desencadear a pressão alta. Então aqui, os antihipertensivos são usados no tratamento da hipertensão. São medicamentos que promovem a vasodilatação, nós já sabemos o que é isso aqui, né?
que é um aumento da capacidade de calibre do vaso sanguíneo, passagem de sangue. Tem os que inibem a enzima conversora de angiotensina 1 e a enzima conversora de angiotensina 2, além de provocar vasoconstricção. Aqui nós temos principalmente os captopril, o enalapril, certo? E outros relacionados a isso. Indicação: problemas no coração, hipertensão arterial e vasos sanguíneos e problemas renais em si. Os efeitos adversos: tosse seca, vertigem, cefaleia, perda do apetite, diarreia, dormência de algumas partes do corpo, febre, dores nas articulações, entre outras situações. Então vamos entender algumas coisas aqui. A pressão arterial elevada, ela tem uma infinidade de causas que estão relacionadas ao coração, certo? Estão relacionadas ao coração e estão relacionadas a estruturas fora do coração. Estão relacionadas também a estruturas referentes aos vasos sanguíneos e como o próprio funcionamento renal. Então, os medicamentos que vão ser utilizados para combater essa pressão arterial, eles não vão ter um único alvo em si, que vai ser o coração. Eles poderão atuar como vasodilatadores ou como medicamentos diuréticos. Visto que a pressão arterial é algo complexo, que ela depende desses fatores aqui. E é por conta disso que nós vamos ver bem aqui, ó. Então, tipos de medicamentos que são utilizados como antihipertensivo: maleato de enalapril, certo? Também chamado aqui do vasopril, e etc. Captopril, linidopril, o ramipril. E os diuréticos em gerais, o que faz um diurético? Ele aumenta a diurese. Para quem está meio esquecidinho aí, a diurese é o aumento da urina, da eliminação de urina. E o indivíduo, eliminando mais urina, faz com que a sua pressão arterial baixe por conta lá do sistema renina-angiotensina presente na estrutura renal, e bem como a hidroclorotiazida e a espironolactona. Então assim, pessoal, com esse slide a gente finaliza essa classificação mais geral dos grupos medicamentosos. E como eu falei para vocês, no slide da próxima aula nós vamos dedicar a aula inteirinha a falar de antibióticos e anti-inflamatório. Visto que esses dois grupos de medicamento, eles são importantíssimos, né? Os outros também são importantes, mas é devido a gente trabalhar com maior incidência e carga deles e devido à questão da confusão que existe muito grande em um e outro medicamento. Então, tchau para vocês e até a próxima aula.